Desde que eu comecei a publicar vídeos aqui no YouTube, eu me propus a vir aqui semanalmente e trazer uma análise dos principais temas que estão movimentando o mercado, seja em economia, política ou finanças de forma geral. E o que aconteceu dessa vez foi curioso. Eu abri a aba de notícias de economia e finanças esperando encontrar um ou dois temas dominantes, mas o que eu vi foi uma sequência quase caótica de assuntos, como inteligência artificial substituindo empregos, tensões entre Estados Unidos e Irã, conflito entre Rússia e Ucrânia, oscilações no preço do petróleo, risco de crise global, discussões sobre até uma possível terceira guerra mundial. Tudo isso ao mesmo tempo. E foi nesse momento que me veio uma dúvida bastante direta. Ou estamos, de fato, diante de uma convergência de eventos extremamente preocupantes, ou existe algo distorcido na forma como essas informações estão chegando até nós. Provavelmente se trata da segunda hipótese, embora, sendo intelectualmente honesto, nunca seja possível descartar completamente a primeira. Eu sou o Caio Fraga, CEO e sócio fundador da Liar, um ecossistema de inteligência financeira que acredita, antes de tudo, que a vida vem antes do dinheiro. A gente trabalha todos os dias ao lado de empresários e famílias para que as decisões financeiras sirvam à vida de cada um, especialmente em momentos como esse, em que o ruído é muito maior do que o sinal. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. O que de fato está acontecendo no mundo? Vamos começar com honestidade. Há sim muitos acontecimentos relevantes ocorrendo simultaneamente, e ignorá-los seria um erro. Estados Unidos e China atravessam uma disputa concreta por liderança global, tecnológica, econômica e geopolítica. Isso impacta cadeias produtivas, fluxos de capital e a própria dinâmica dos mercados financeiros, muitas vezes de formas ainda difíceis de mensurar com precisão. A guerra na Ucrânia já ultrapassa 3 anos sem resolução clara. O conflito em Gaza permanece ativo. Há tensões no Mar do Sul da China e agora recentemente ainda tivemos as tensões entre Estados Unidos e Irã, que, como eu já trouxe aqui em outro vídeo, acabou afetando diretamente o preço do combustível e tudo o que depende dele, seguindo uma lógica de cadeia. E todas essas questões são pontos reais de instabilidade que influenciam energia, commodities e o comportamento de investidores ao redor do mundo. No campo econômico, o ciclo de juros elevados, necessário para conter a inflação global, trouxe consequências previsíveis: crédito mais caro, desaceleração do crescimento e compreensão de margens empresariais. E sobre tudo isso, há um fator adicional: a inteligência artificial, que está reconfigurando setores inteiros em uma velocidade que os modelos econômicos tradicionais ainda não conseguem capturar completamente. Tudo isso é real, tudo isso importa, mas nada disso, isoladamente ou em conjunto, sustenta necessariamente o nível de colapso sugerido pelas manchetes. E por que tudo parece pior do que realmente é? Existe um conceito amplamente estudado na psicologia comportamental chamado viés da negatividade. O cérebro humano foi moldado ao longo de milhões de anos para reagir com mais intensidade ao risco do que à estabilidade. Isso foi essencial para a sobrevivência da espécie. O problema é que esse mesmo cérebro hoje está exposto de forma contínua a algoritmos cujo objetivo é maximizar a sua atenção. E esses algoritmos operam com uma lógica simples: conteúdos alarmantes retêm mais do que conteúdos equilibrados. O medo gera mais engajamento do que a clareza. Aqui eu estou falando do famoso clickbait. O que eu quero dizer com isso é que o que você consome não é um retrato fiel da realidade. É uma seleção otimizada daquilo que tende a prender você por mais tempo. Existe uma ideia que sintetiza bem isso. O mundo talvez não esteja necessariamente pior. Você apenas passou a ter acesso em tempo real a tudo o que sempre foi problemático. Se voltarmos algumas décadas, veremos que guerras, crises econômicas e tensões geopolíticas sempre existiram. A diferença é que hoje você acompanha simultaneamente o que acontece em Moscou, Pequim e Tel Aviv, e o seu cérebro ainda interpreta cada uma dessas informações como uma ameaça próxima. O resultado é uma sensação constante de iminência de colapso que, historicamente, raramente se concretiza na magnitude anunciada. E o impacto disso nas suas finanças? O que isso significa na prática para o seu patrimônio? Significa tudo.
Sempre que esse ciclo de pânico informacional se intensifica, o efeito nos mercados tende a ser previsível. Existe um aumento de volatilidade. Ativos sem relação direta com os eventos em questão sofrem quedas. Empresas sólidas com fundamentos preservados perdem valor momentaneamente porque decisões passam a ser guiadas por emoção, não por análise. E é justamente nesses períodos que surgem algumas das oportunidades mais relevantes de longo prazo. Não por acaso, muitas das grandes fortunas foram construídas em momentos de crise, quando a maioria reagia ao medo e uma minoria conseguia agir com racionalidade. O maior risco financeiro hoje não é necessariamente um evento extremo como uma guerra global. O maior risco é tomar decisões definitivas com base em informações projetadas para gerar reação imediata e não entendimento. Vender ativos de qualidade em momentos de queda, permanecer inerte esperando o momento perfeito que raramente chega, concentrar patrimônio excessivamente em busca de uma falsa sensação de segurança, esses são os erros que de fato comprometem resultados no longo prazo. É possível que estejamos vivendo um período de transição e transições que, por natureza, geram desconforto. Isso não significa que não existam riscos. Eles existem e devem ser considerados, mas também não significa que estamos inevitavelmente diante de um colapso global, ainda que em termos probabilísticos essa possibilidade nunca possa ser reduzida a zero. O ponto central é outro: decisões financeiras não podem ser construídas com base no noticiário do dia. Elas precisam estar fundamentadas em objetivos claros, perfil de risco bem definido e uma leitura racional de longo prazo. Na Alliar, é exatamente isso que buscamos fazer todos os dias: ajudar nossos clientes a navegar com clareza em um ambiente que continuará sendo complexo, ruidoso e, ao mesmo tempo, repleto de oportunidades para quem consegue manter disciplina e perspectiva. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se quiser entender como estruturar melhor suas decisões financeiras dentro desse cenário, o link para falar com a nossa equipe está aqui embaixo. Até o próximo vídeo.